A graça e a paz. Estamos aqui, queridos, mais uma vez para trazermos aqui um vídeo sobre a lição bíblica da escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de jovens, né? Nós estamos aqui com a primeira lição, né, interessante, do nosso segundo trimestre. Estamos aqui com a lição do dia 5 de abril de 2020. Então, hoje nós vamos começar uma série de lições relacionada ao livro de Josué. É um livro que vai trazer, 13 lições interessantes a respeito do livro de Josué, as suas batalhas, suas conquistas, suas vitórias, e a tomada da terra prometida. Vai ser uma lição muito importante, 13 lições abençoada, e fica conosco aí até o final, que hoje nós vamos ter a introdução do livro de Josué. Hoje nós vamos estudar a primeira lição. Primeira lição, o livro de Josué, tempo de conquista. É essa lição aqui, a nossa primeira lição de jovens. Então fica conosco aí até o final. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se já se inscreveu, dá o seu like aí, compartilhe, deixe seu comentário. Não deixa de dar o toquinho aí no sininho para tu receber novos vídeos. E nos ajuda aí a continuar pregando, ensinando a palavra de Deus, que é muito importante para a nossa vida. O nosso texto do dia fala o seguinte: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a síntese diz: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Então, com certeza, todas essas lições que nós estudamos do Velho Testamento, o próprio apóstolo Paulo disse que ela foi escrita para aviso nosso, Então nós aprendemos muito com os erros deles e também com seus acertos, E o livro de Josué não é uma exceção, Então o texto bíblico aqui diz, Josué capítulo 1, versículo de 1 a 6, Bem, então vamos lá para a nossa introdução do nosso livro de Josué. Então o livro de Josué, ele mostra, o Rio Jordão, a travessia do Rio Jordão. Estava no tempo da cheia, O rio transbordava, mas eles teriam que atravessar para conquistar a terra de Canaã. Nós podemos aqui trazer alguns antecedentes dessa história tão importante de Josué. Josué foi um grande guerreiro, nunca perdeu uma batalha, sempre foi um homem vitorioso. Agora, quem foi Josué? Josué, ele fez parte da escravidão do Egito, lá no Egito. Josué, ele presenciou as pragas do Egito, ele presenciou a travessia do Mar Vermelho. Então, Josué ele tinha bastante experiência quando ele assumiu o comando com a morte de Moisés. Então, ele não só atravessou o Mar Vermelho, mas ele também presenciou toda aquela problemática que houve ali no deserto. Ele participou daquilo tudo, Viu tudo. Ele esteve no pé do monte lá durante os 40 dias, quando Moisés subiu ao monte para pegar os 10 mandamentos da mão de Deus. Ele presenciou os castigos de Deus. Ele presenciou a nuvem protegendo Israel de dia. Ele presenciou a bola de fogo lá protegendo e aquecendo Israel à noite no deserto. Ele presenciou o maná, ele presenciou a água saindo da rocha, ele viu coisas maravilhosas, ele viu os ímpios ali sendo castigados, desobedientes, ele viu também os obedientes sendo abençoados. Ele aprendeu muito com Moisés, ele viu a fúria dos inimigos de Moisés, ele foi guerreiro, saiu na batalha. Então Josué ele tinha uma experiência muito importante. E apesar de tudo, o mais importante era a sua submissão. Ele nunca se sujeitou
né, à vontade dos outros. Ele sempre se manteve fiel a Deus e fiel a Moisés. Moisés, a Bíblia diz que ele foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. E Josué seguiu o seu exemplo. A Bíblia diz que Josué não se apartava da porta da tenda de Moisés. Ele estava sempre ali, ó, juntinho com Moisés. Então, a liderança de Josué, né, o livro abrange mais ou menos 25 a 30 anos, mais ou menos. É o consenso, né, que nós temos. E Josué sempre foi, né, o personagem principal do livro de Josué, né, que o livro leva o seu próprio nome, certo? Então ele é o líder principal, seu nome é trazido ali no nome do livro, né? É o primeiro livro histórico. E os antecedentes de Josué, com certeza, tudo isso que eu falei aqui, contribuíram para que ele se tornasse um líder excelente que foi. Ele foi fiel a Deus. Depois que Moisés morreu, ele não cedeu nada. Inclusive, no final do livro ele diz, né, que quem quisesse servir os outros deuses, que fosse. Mas ele não. Ele disse com muita clareza e firmeza. Ele falou, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem quiser se desviar, se desvia. Mas nós vamos seguir a Israel, ao Deus de Israel. Ele não quis saber de outro Deus, né? E posteriormente a gente vai ver depois no livro de Juízes, que dá até tristeza de ler aquele livro, de tanta desobediência e desvio que o povo teve, né, ali. Então, ele serviu a Moisés como comandante militar também. Somente Josué, conforme eu já disse, acompanhou Moisés até a subida do Monte Sinai, né, quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Então, ele sempre foi um servidor fiel. Ele tinha prazer de estar na presença de Deus. E lógico, ele era um tipo de Eliseu com Elias, né? Eliseu era aquele que lavava até as mãos de Elias, jogava água, né? Era um cara humilde ali. E depois vocês vejam que ele fez o dobro de milagres de Eliseu, entendeu? Ele não se sentiu humilhado de servir a Elias, e por causa disso Deus exaltou ele. E Josué, com certeza, foi a mesma coisa. Josué nunca se exaltou diante de ninguém, mas ele sempre se manteve ali na posição dele. Depois Deus mesmo que exaltou ele, não precisou ele exaltar. Quando Deus chama alguém e escolhe, a gente não precisa se apressar e se exaltar, não, porque Deus é quem exalta a gente não precisa passar à frente de Deus. Se você está aí cansado de esperar, continua esperando, porque o teu tempo vai chegar. Se Deus tem uma promessa contigo, se Deus te chamou, o seu tempo vai chegar. E o tempo de Deus não é o nosso, mas o tempo de Deus chega. E quando o tempo de Deus chega, ninguém impede. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede, entendeu? Então, ele aprendeu muito com Moisés. É isso que a gente tem que aprender. Às vezes Deus está te mantendo numa certa posição que você até já está, né, querendo pular fora, mas você não sabe, você está aprendendo ali. Você precisa de experiência. E Deus não atrasa e nem adianta. Deus faz sempre tudo no momento certo, entendeu? Então ele aprendeu muito com Moisés, Moisés foi seu conselheiro, foi seu guia, certo? Então isso aí foi muito importante para ele. O que passou, né? Então, ele viu acontecer coisas tremendas. Você, quando tu lê o número de Êxodo, o livro de Êxodo, lê o livro de Números, né, de Levítico, você vai ver ali coisas tremendas acontecendo, finalizando com Deuteronômio, né? Você vê ali coisas tremendas acontecendo e Josué sempre observando, sempre olhando as atitudes de Moisés, né? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra e Josué observou tudo isso. Isso aí foi um aprendizado muito grande para Josué, certo? Então, Josué também demonstrou ser um homem de fé, de visão, coragem, lealdade, obediência, oração, dedicação a Deus, amigo fiel de Moisés, né? Ele nunca se levantou contra Moisés.
Quando Moisés uma vez mandou 12 espias para espiar, né, a terra de Canaã, e eles vieram com aquele relatório negativo, né, que contaminou todo Israel e gerou uma incredulidade tremenda, né, os 10 espias, eles disseram, não, na verdade a terra manda leite e mel, na verdade a terra é tudo o que Deus falou, mas aí entra o problema do mar, né, mas tem gigante lá, tem lá os filhos de Enaque, tem homens bem armados. Nós éramos como gafanhotos diante dele, na cabeça deles, né? Eles se esqueceram que a luta não era dele, era Deus quem ia pelejar por ele. Será que eles não observaram tudo que estava acontecendo no deserto? Que a própria sobrevivência dele no deserto era um milagre de Deus? Que eles não estavam sobrevivendo no deserto pela própria força deles? Deus dava um maná do céu, Deus tinha uma nuvem cobrindo, tinha fogo aquecendo, que protegia dos animais à noite, nenhum animal pegava ninguém ali, entendeu? Nunca a roupa, o sapato deles envelheceram, né? Então você observa que eles estavam vivendo dentro de um milagre e não percebiam. Pois eles acham que eles estavam vencendo tudo pela força dele. Então eles foram lá, observaram, viram que realmente a terra manava leite e mel, viram realmente que era tudo, inclusive trouxeram cachos de uva que um homem só não conseguia carregar. Então você vê que terra abençoada. Só que a iniquidade do povo de Canaã chegou a um limite que não dava para Deus suportar mais. Então Deus teve que destruir aquele povo. Mas eu queria destruir através de Israel, através da obediência de Israel. Você vê que Israel não tinha condição de vencer guerra nenhuma. Ele não tinha treino de guerra, não eram soldados treinados. O que eles eram no Egito? Eles eram soldados? Não, eles eram escravos. Nem arma usava. E por que eles venciam toda a guerra? Porque Deus é que pelejava por eles. E eles não observavam isso. Achavam que era pela própria força deles. Escravo sabe lutar? Não sabe usar arma? Não tem. Mas Deus, sempre quando mandava ele a guerra, eles venciam, quando eles saíam na obediência. E eles não percebiam que tudo era milagre. Repetindo, a sobrevivência do povo de Israel no deserto, 40 anos, foi milagre de Deus. Então eles vieram com aquele relatório negativo, né? E dizendo que não tinha jeito e infamou a terra. E o povo começou a chorar, querendo voltar para o Egito, arrumar alguém para voltar com eles para o Egito. Mas Caleb e Josué se levantaram, rasgaram suas vestes e falaram, não, se nós se agradar do Senhor, Ele nos dá aquela terra. O Senhor pelejará por nós. Levantaram com fé, com coragem, disseram, não, a terra é isso mesmo e Deus vai na nossa frente, não vão desanimar não. Mas aí é mais fácil você acreditar nas pessoas negativas do que nas pessoas positivas, entendeu? Nas pessoas de fé. Então todo Israel deu ouvido aos 10 espias e desprezaram a opinião de Caleb e Josué. Aí vão voltar. Aí eles, não vamos voltar. O que eles fizeram? Pegaram em pedra para apedrejar Josué e Caleb. Você vê o ponto que um ser humano chega, né? Às vezes você fala uma coisa correta para uma pessoa, mas ele prefere acreditar na mentira, acreditar naqueles que não acreditam no poder de Deus, né? Mas Deus interviu e falou, olha, esses 40 dias que eles passaram fazendo essa pesquisa e vieram com esse relatório maldito, então cada dia que eles ficaram lá vai representar um ano. Eles vão ficar no deserto, 40 anos, rodando aqui, e nenhum dessa geração acima de 20 anos vai entrar em Canaã, vai morrer tudo no deserto. E Josué presenciou tudo isso. Ele viu o poder de Deus, ele viu que as promessas de Deus se confirmavam. Entendeu? Então ele estava um homem apto
para assumir a grande realidade, que era aqueles milhões de israelitas que ele teria que administrar, governar e apacentar. E Josué, acima de tudo, também era guerreiro. Então vocês vejam que para assumir aquele povo de Israel, Josué sabia onde ele estava entrando, porque ele conhecia bem aquele povo. E ele sabia onde. Por isso que Deus teve que dar aquela palavra que está aqui, ó. Sucedeu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. É o que Deus falou: meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus teve que animar ele, porque ele sabia onde ele estava metendo a colher dele. Ele sabia que o povo não é fácil. Embora fosse outra geração, mas ele sabia que não seria fácil. Então, quando Deus falou para ele, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, ele falou, ó, todo lugar que tu pisar é teu. E ninguém vai ficar em pé diante de você todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Então animou, né? Então Josué pensou, pô, Deus foi com Moisés e Moisés nunca perdeu nada. Então se ele é comigo do jeito que foi com Moisés, eu estou bem. Então ele assumiu aquela grande posição de ânimo. Mas Deus falou uma coisa para ele também, ó, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Então, Josué teria que ter o quê? Se esforçar, que tudo que Deus nos dá tem a nossa parte. A parte de Deus é um milagre impossível que nós não podemos fazer. E a nossa parte tem que existir, porque nós somos cooperadores de Deus. Qual é a minha parte? É me esforçar e ser animado. Se Josué assume aquela posição, não se esforça, todo desanimado, que tem gente que faz a obra com desânimo, que dá até medo. Entendeu? Coisa boa é você ver as pessoas fazer a obra de Deus animado, feliz. Tem pessoas que fazem a obra de Deus relaxadamente. Inclusive a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Tem pessoas que fazem a obra desanimado, e sem levar a sério. Isso é uma tristeza. Mas Deus fala aqui, ó, esforça, Josué, e tem bom ânimo. Quer dizer o quê? Esforça e ser animado. Deus gosta de pessoas animadas. E Josué foi animado até o fim da sua vida. E Deus estava também fazendo o quê? Atravessando o Rio Jordão e entrando na terra de Canaã. O que Deus estava fazendo? Deus estava cumprindo uma promessa. Entendeu? Isso aí era um cumprimento da terra de Canaã para Israel. Não era nada mais, nada menos do que um cumprimento de uma promessa. É o que Deus estava fazendo, entendeu? A tradição judaica, ela atribui a Josué, né, o autor do livro. Lógico que ele não escreveu o sepultamento dele, né? Talvez o início e o final outra pessoa escreveu. Mas o grosso do livro, a tradição judaica atribui a Josué. Josué significa Yeshua, né? Mesmo que Jesus. Bem, finalmente aqui, chegou o grande final, né? O deserto chegou ao fim. Todo deserto, querido, na nossa vida vai chegar ao fim. Não pensa que a tua vida vai ser um deserto a vida toda. Vai ter um momento, jovem, que o teu deserto vai acabar. Vai ter um momento que Deus vai fazer você atravessar o Jordão. Não tenha medo, atravessa, porque lá está uma terra que mana leite e mel. É a tua bênção. Entendeu? A vida da gente não é deserto. Um dia o deserto. A gente passa o deserto. O deserto é passagem. Não é para ficar morando, não. Né? Então, chegou o deserto, chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo. Às vezes, quando Deus quer dar um novo tempo, Ele também dá um novo líder. Entendeu? Às vezes, Deus, quando quer mudar algo, Ele muda colocando um líder diferente. Então, quando Deus quis mudar, para Moisés foi uma decepção. Deus falou, Moisés, tu não vai entrar na terra de Canaã, explicou a ele por quê, né?
Ele ficou muito triste, insistiu, Deus falou, para, não quero falar no assunto, vou te levar lá no monte, de lá do monte tu vai olhar a terra, com teus olhos, vou te mostrar a terra toda, mas entrar lá você não vai entrar. Entendeu? E Moisés ficou decepcionado, mas o que queria fazer? Deus falou, não é não mesmo. Tá entendendo? Então, a liderança de Josué, ela deu um novo tempo, onde não haveria mais o que? A nuvem, a coluna de fogo, nem o maná todos os dias, nem água saindo da rocha. Certo? Nem eles também morariam nas suas frágeis tendas, mas morariam em casas bem feitas, né? E bem construídas, e comeriam também do fruto. Era isso que eles iam ganhar lá na terra de Canaã. Entendeu? Eles iam comer do fruto da terra, da própria terra, eles iam morar em casa bem construída e beberiam da água dos mananciais, né? Então, aqueles milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto foi diminuindo, entendeu? Mas nas guerras Deus sempre estava dando vitória, entendeu? Então Deus é que conduziu Israel, isso aí a gente tem que ter noção disso. Quem conduziu Israel foi Deus. Se Deus não tivesse conduzido Israel, Israel não teria condições de chegar na terra de Canaã. Não ia atravessar o Mar Vermelho, não ia ser liberto do Egito, eles não iriam sobreviver no deserto, não ia atravessar o Jordão na época da cheia, não ia acontecer nada disso, entendeu? Então, Deus ainda usou Moisés, antes da travessia, ali dando um reforço nos 10 mandamentos. Bem, encerrando agora um novo tempo de fé e expectativa. Os hebreus estavam cheios de fé, aquela nova geração, porque aquela geração incrédula, terrível, inimiga de Deus, inimiga de Moisés, de Arão, eles tinham morrido. Morreram tudo no deserto, conforme Deus falou. Agora tinha uma nova geração que presenciou o juízo de Deus sobre o desobediente, mas também presenciaram as bênçãos de Deus sobre aqueles que obedeceram, como Josué e Calebe, né? Então, eles estavam cheios de fé, eles tinham boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos atrás, quando eles começaram a caminhada deles, né? Quando Deus reprovou toda aquela geração. Imagina, toda geração reprovada por causa de desobediência, de não dar crédito ao que Deus fala. Por isso que tem aquela pregação lá de Jesus, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem dá crédito se dá bem, quem não dá, se dá mal, né? Então, agora para entrar na Terra Prometida, eles teriam que enfrentar um obstáculo. Qual? As águas do Jordão. Isso seria moleza, né? Então, a expectativa de que algo poderoso, eles estavam, né, naquela expectativa de que algo poderoso ia acontecer. E Deus gosta quando nós vivemos na expectativa de um milagre. Nós, como cristãos, nós temos que viver sempre na expectativa de um milagre, porque nós servimos um Deus sobrenatural. Nós vivemos no mundo natural, mas nós somos espirituais, certo? Então, nós saímos do natural para o espiritual. Então, nós, servindo ao Deus sobrenatural, nós temos que ter sempre a expectativa de um milagre. E foi dessa forma que esse povo, essa nova geração, entrou na terra de Canaã, numa expectativa de milagres que iam acontecendo, como a travessia do Rio Jordão, a queda do muro de Jericó, e as constantes vitórias e conquistas que Deus estava dando a eles. Tudo isso era milagre de Deus. Então eles entraram na terra de Canaã com essa expectativa. Querido, nós temos que servir a Deus com essa expectativa, entendeu? Com esse ânimo, com essa expectativa de um milagre, na expectativa que Deus a qualquer momento pode fazer mudanças tremendas na nossa vida, entendeu? Então a expectativa foi muito grande e não foi em vão, porque Deus chegou junto com eles, entendeu? Eles tinham certeza, né, que Deus ia fazer grandes coisas, e a fé é que é importante na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os que não tiveram fé morreram, mas os que tiveram fé entraram na terra de Canaã. Então Deus os aprovou devido à sua fé, certo?
e realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta é a verdade acerca da fé genuína. Então, querido, tenha fé. Você não está tendo fé em alguém que não seja capaz de cumprir o que prometeu. Entendeu? Israel, Deus podia dar a Israel um país do tamanho do Brasil, né? O Brasil ele tem dimensões continentais, maior do que a América do Sul, mas Deus deu uma terra para Israel com 290 quilômetros de comprimento e 65 de largura, 65 quilômetros de largura. Você está vendo? Né? Dizem que o Israel deve ter mais ou menos o tamanho do Rio de Janeiro, mais ou menos. Então você vê, Deus podia dar uma terra do tamanho do território brasileiro, mas Deus não deu. Você imagina a confusão, você pensa a confusão que já existe com Israel. Você imagina se ele fosse do tamanho do Brasil? Então não seria fácil, certo? Então, nós terminamos a nossa lição aqui, essa introdução, né? Que a próxima lição agora, ela fala da nossa... Aqui eu vou ler aqui, a próxima lição é o chamado de um líder. Então nós encerramos a nossa primeira introdução aqui e na próxima semana nós vamos trazer aqui o chamado de um líder. Depois os preparativos para a conquista, vencendo os obstáculos, só lição importantíssima, porque esse livro é o livro das conquistas, tá bom? Então, meu jovem, que Deus te abençoe e que você possa se enriquecer e se animar, porque isso aqui é uma realidade para a nossa vida hoje. Você pode fazer uma aplicação desse livro na tua vida hoje. Você pode ser um grande vitorioso, como foi Josué. Entendeu? Então, que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, nos ajuda aí a continuar pregando a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.